Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Arid Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigo internauta, seja bem-vindo a mais um comentário acerca de algumas questões do nosso projeto Diário do Nordeste, ESAS, com um conteúdo desenvolvido com os professores do Colégio Arid Sá. Hoje estou aqui na companhia do meu amigo Kelton Watson, professor de Química. Faremos comentários sobre algumas questões do módulo 6 de Ciências da Natureza. Olá, Kelton. Grande Vasco, vamos lá. Bem, nós iremos dar início ao nosso comentário. Vou começar com a questão de Química, beleza? Está na página 6, a questão 8. A questão diz o seguinte, a questão fala: toneladas de lixo são lançadas diariamente a céu aberto. Um estudo do IBGE mostrou que cada morador da área urbana produz, em média, mais de 200 quilos de lixo domiciliar por ano. Se fossem somadas ainda com o lixo produzido por indústrias, comércio e outras atividades, a média anual de 500 kg de lixo por pessoa por ano. Esse volume passa a ser um sério problema devido à formação de lixões nas periferias. A partir do texto, das observações da figura, pode-se concluir que, gente, nós sabemos que o lixo é um assunto que está muito em evidência para o Enem. O lixo é um assunto em evidência nesse ano de Rio +20, o lixo é um assunto técnico nesse ano de Enem. Antes de falar sobre a questão, de comentar a questão, eu acho que vale a pena ressaltar alguns detalhes. Definir, parametrizar, traçar diretrizes do que seria um lixão e do que seria um aterro sanitário. Quando você vir numa prova, por exemplo, falando sobre lixões, lixões são formas que não são ecologicamente corretas de depositar lixo. O lixão é aquela forma simples, onde há um desmatamento, e nesse desmatamento o cara vai começar a depositar lixo de forma direta, poluindo o lençol freático, no caso com o chorume, vai poluir o solo, por exemplo, quando você joga uma pilha, que é aquele metal pesado, chumbo, mercúrio, que forma sais insolúveis, fica no solo, e vai poluir a atmosfera quando, por exemplo, o metano formado na decomposição de material orgânico começa a ser lançado na atmosfera. Bem, isso é um lixão. Aterro sanitário é uma obra de engenharia, uma verdadeira obra de engenharia. O terreno vai ser desmatado, o cara vai começar a impermeabilizar esse terreno. Nessa impermeabilização com a manta asfáltica, começa a se colocar lixo, impermeabiliza, novamente mais lixo, impermeabiliza, até atingir determinada área, aquele aterro sanitário é encoberto e reflorestado. Isso é uma forma ecológica de depósito de lixo, ecologicamente correta. Ele diria o seguinte: e todo o gás canalizado vai ser usado na termoelétrica para produzir energia. Visto as diferenças entre lixão e aterro sanitário, podemos com segurança ler os itens. Por exemplo, item A fala o seguinte: as crises econômicas e o desemprego aumentam o número de pessoas vivendo no lixo. Isso, pelo contexto que ele coloca da questão e pela figura que ele faz, é um item correto. Nós sabemos que quanto mais baixo a classe econômica, maior a probabilidade das pessoas se aproximarem de lixões e de área com um baixo índice, um baixo índice econômico. Beleza. Professor, mas o item B não está correto por quê? Somente as áreas metropolitanas não depositam lixo nos aterros sanitários? Falso. Nós sabemos que nas áreas de regiões metropolitanas e nas áreas de capital, de centro econômico, depositam lixo em lixões. Pouquíssimas cidades do Brasil depositam lixo em aterro sanitário. Item C. Os lixões criam poluição visual, mas não chegam a provocar desequilíbrio ecológico. Pelo que nós comentamos, pelo nosso contexto, nós vimos que lixão é um desequilíbrio ecológico gigante, causa um impacto ambiental muito grande, não é? Item D. O zoneamento urbano é uma das formas de eliminar os lixões? Claro que não, isso é um item falso. E o item E, a opção pelas periferias para depositar o lixo relaciona-se com a ausência de população residente nesses locais. Falso, nós sabemos da alta densidade demográfica que existe nas periferias, então, confirmando, item correto, item A. Muito bom, muito bom. Dando continuidade ao nosso comentário, nós poderíamos dar uma olhadinha na questão 1 da página 11, que contempla a nossa competência de área 3. Ela diz: associar intervenções que resultem em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicas. Muitos alunos pensam que apenas
os professores e as pessoas que redigem, criam questões, precisam ter uma noção das competências e das habilidades. Decorado ninguém precisa, porém, que facilita muito a interpretação quando a gente sabe a que aquela habilidade se refere, sem a preocupação com numerações. Isso daí cabe a nós elaboradores. Nós vamos fazer a questão de número 1, que está na página 11, que trata de como funciona uma usina nuclear. Ela contempla a nossa habilidade de número 8, que diz: identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos nele envolvidos. Com os terremotos e os tsunamis, o Japão teve muitos prejuízos. Acompanhe a leitura. Além da destruição causada pelo tremor e pela invasão das águas, o país ainda sofre com os vazamentos e explosões de uma usina nuclear. As usinas nucleares têm por finalidade a produção de energia elétrica através da fissão de elementos nucleares. Por ser considerada uma das formas de energia mais limpa do mundo, países desenvolvidos investem bastante nessa área. Infelizmente, por se tratar de uma forma nuclear de obtenção de energia, deve-se tomar todas as precauções possíveis para se evitar os vazamentos de elementos radioativos, que podem causar inúmeras doenças e deformações, além de morte a quem foi exposto a eles. No caso do Japão, o vazamento da usina nuclear de Fukushima se deu por causa da explosão ocorrida no local. Para funcionar, uma usina nuclear precisa de um reator e de um sistema de refrigeração. Com o terremoto, o sistema de refrigeração parou de funcionar e o reator atingiu uma temperatura que levou à explosão da base de hidrogênio. Até o momento, as autoridades japonesas orientam a população a se afastar num raio de 30 quilômetros da área da usina, conhecida área de segurança, que é, segundo cálculos dos especialistas, o raio mais atingido pela radiação emitida com a explosão. Nós temos um infográfico de explicação de como funciona uma usina nuclear e nós tivemos primeiro uma contextualização, uma informação técnica que foi o infográfico e agora vem a nossa pergunta. No esquema de funcionamento de uma usina nuclear, existem várias etapas de conversão de energia. O texto anterior descreveu particularmente o acidente nuclear na usina de Fukushima, no Japão. Analisando o infográfico anterior, prestem atenção ao destaque dado, analisando-se o infográfico anterior. O texto, nesse momento, já não virou o nosso grande foco. E levando em conta as possíveis transformações de energia que ocorrem numa usina nuclear, podemos afirmar que o grande perigo de as bombas de resfriamento pararem de funcionar como ocorreu devido ao blackout provocado pelo terremoto é que, acompanhe aí no seu infográfico. O que é que ele nos mostra? Ele nos mostra que no reator ocorrem fissões nucleares, nas quais há uma conversão de energia nuclear em térmica. Se você for fazendo um acompanhamento das informações, nada aí demandaria uma decoreba, uma memorização, e sim uma leitura, uma interpretação. Esse calor que foi produzido, pessoal, aquece bastante tanto o reator como o gerador de vapor e também o setor da turbina. Continue acompanhando pelo infográfico. Para a gente evitar superaquecimentos, principalmente no reator, existe um importantíssimo mecanismo de resfriamento pelas bombas d'água. Não há participação direta nesse mecanismo no controle de temperatura do gerador de eletricidade do transformador, mas apenas lá no nosso reator. A gente fazendo análise dos itens, o que é que a gente pode concluir? Os itens vêm trazendo informações com pequenos distratores, mas se nós fizermos uma leitura detalhada, observe o que é que o nosso item D nos diz. No reator, a energia nuclear é transformada continuamente em calor, que é utilizado para produzir vapor no gerador de vapor. Esse vapor é utilizado para movimentar a turbina geradora de eletricidade. O controle da temperatura no reator é essencial, já que nele são envolvidos grandes quantidades de calor. Daí a importância do resfriamento pelas bombas d'água. Sem muitas delongas, vemos que o item contemplado como item correto é o item D de DN. É contigo, Kelton. Beleza, grande professor Vasco. Após o belíssimo comentário do Vasco aqui, fiquei me sentindo um verdadeiro estudante de física, viu, Vasco? Se cair essa no Enem, eu faço. Então, gente, seguindo. Bom, eu me inscrevi. Vamos junto. Joia. A questão 6, gente, nós vamos comentar. Questão 6, página 13, tá? A questão da habilidade 12, competência 3. Tranquilo.
É uma questão que fala um pouco sobre o vazamento de óleo no litoral brasileiro, né? Aquele vazamento da Chevron que todos nós conseguimos aí, observamos nos grandes jornais. Tranquilo. O texto fala o seguinte: a companhia Chevron decidiu suspender temporariamente a produção de petróleo no Campo do Frade, na Bacia de Campos, depois de descobrir um novo vazamento. A mancha de óleo foi avistada no dia 4 de março de 2012, durante um monitoramento regular feito por técnicos da companhia na mesma área onde ocorreu o vazamento em novembro de 2011. Segundo o comunicado conjunto da Marinha, da ANP, Agência Nacional de Petróleo, e do IBAMA, um grupo de acompanhamento composto por técnicos das 3 instituições monitora o incidente e as providências vêm sendo tomadas pela Chevron. Tranquilo. Segundo os assessores da Chevron, já providenciou um equipamento para contenção do óleo no local onde está o vazamento e também já realizou dispersões do óleo e não há mais nenhuma mancha visível. Joia, não é? Seguindo então a leitura, ele fala o seguinte: acerca do texto e dos seus conhecimentos sobre petróleo, marca a alternativa correta. Bem, gente, eu diria o seguinte, né? O texto fala aqui uma frase que eu achei importantíssima, né? Para a gente comentar, para até abrir um link, para a gente abrir um pouco mais a cabeça. Quando ele fala assim, a Chevron já providenciou agentes para dispersar o petróleo. Nós sabemos que agentes desse tipo são agentes do tipo detergente, que pega a parte apolar do petróleo e fraciona em várias pequenas moléculas apolares, mas com menor tamanho, que, consequentemente, vai ter uma maior facilidade de ser solvatada pela água. Bem, olhando a leitura e sabendo da nossa ideia toda sobre o petróleo, o item A fala o seguinte: o petróleo é um recurso energético renovável em curto prazo, em razão da sua constante formação geológica. Gente, nós sabemos que o petróleo é uma matriz energética não renovável, tá? Então esse item é falso. Item B: a exploração do petróleo é realizada somente em áreas marinhas? Claro que não. Você sabe que o petróleo, por exemplo, nós aqui do Nordeste sabemos que o petróleo é explorado em áreas marinhas. A gente vai aqui, Mossoró tem uma grande concentração de poços terrestres de petróleo, né? A gente vai passando, vê os cavalinhos, né, que eles chamam, trabalhando. Então, assim, é visível, né, Vasco, essa exploração terrestre, essa exploração continental. São problemas diferentes, né, Kelton? Porque aí a gente está falando de um vazamento de um poço de petróleo, mas todas essas preocupações de degradação ambiental, de vazamento de óleo. Recentemente, aqui em Fortaleza mesmo, nós tivemos um navio que afundou com uma carga se eu não me engano, de granito, e o próprio óleo, combustível dele, teve que ser retido lá, e aquela grande preocupação. E eu vi que eles estavam com a mesma, né? Só se fala muito quando é vazamento de poço. Claro. Mas às vezes o próprio combustível, né, é uma preocupação. E bem, né? Até como o Vasco estava dizendo aqui, esse combustível vazado, ele causa um impacto ambiental grande, né? Porque ele vai ficar na superfície da água, diminui a solubilidade do oxigênio. Aves marinhas que porventura mergulham naquele negócio ali, vai começar a dissolver a gordura que impermeabiliza a pena. Uma série de processos que são complicados, que vão agravando, né? Quando é que a gente via antes da chegada do Enem, né, Kelton? Essa interação, a gente falando de coisas que envolvem biologia, que envolvem química, não dando ênfase à interdisciplinaridade, mas fazendo com que você tenha interesse por outras leituras, né? E muito interessante. Com enfoques técnicos, né? Não enfoques superficiais, enfoques técnicos, né? Então, joia. O item B nós vimos que é falso, né? A exploração de petróleo não é só em áreas marinhas. Item C: o petróleo é um recurso não renovável em curto prazo. Até aí tudo bem. Explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Corretíssimo, né, pessoal? Interessante a gente saber. É importante você, aluno, ficar super antenado que o petróleo hoje existem basicamente 3 fontes, né? O continental, que nós vimos em Mossoró, por exemplo, como a gente comentou, o marinho. E no marinho nós temos 2 fragmentações, marinho no pós-sal e no pré-sal, que é um petróleo muito importante para a economia brasileira, e tem correto e item C. Professor, mas se eu quisesse marcar o item D, por que eu não posso marcar o item D? Vamos juntos. Ó. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente de sua origem. Nós sabemos que é falso, né? Mas o petróleo é distribuído em regiões específicas do nosso planeta Terra. E o item E: a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dada a sua origem natural. Gente, falso, e diga assim, muito falso. Nós
sabemos, por exemplo, se eu te dissesse, imagina uma plataforma de petróleo. O que é que você imagina? Em alto mar, uma plataforma, essa plataforma com aquela chaminé acesa constantemente. Gente, aquela chaminé, antes da preocupação técnica ambiental, ela liberava metano direto no espaço, um gás que é 20 vezes mais poluente que o CO2 em termos de efeito estufa. Quando eles perceberam o que estava fazendo, vamos queimar esse metano, liberando CO2. E hoje nós sabemos que as plataformas modernas, elas canalizam o gás para o continente, né? Os chamados gasodutos. Joia, então, concluindo, questão 6, página 13, item correto, item C. É com você, professor Vasco. Bom, dando continuidade, belíssima explicação, amigo Kelton. Vamos na questão 2 da nossa página 11, ok? Também sobre a mesma competência. Competência 3, habilidade, na habilidade 8, né? Nós temos aí uma questãozinha de algo que em pouco tempo vai ser feito em larga escala, tá? Cientistas suecos criam pipa que gera energia elétrica debaixo d'água. Os modelos já existentes podem abastecer até 300 casas de porte médio. Nas águas do Mar do Norte, cientistas da Suécia encontraram uma forma limpa e surpreendente de gerar energia. Hoje, se a gente fizer uma pequena pausa aqui, tem diversas formas que a gente nem imagina. Fizeram uma ponte, Kelton, com aerogeradores nessa ponte para, não é barrar o vento, mas aproveitar todo aquele vento que está sendo canalizado para a geração de energia. Existem outras formas muito importantes que precisam ser destacadas e que com certeza serão contempladas em pouco tempo no nosso Enem. Isso é a física, viu, Vasco? Demonstrando o conceito de sustentabilidade, né? Beleza. Parece brinquedo de criança, continuando a nossa leitura. Mas o papagaio feito por engenheiros suecos é coisa séria e para lá de diferente. Em vez de voar no céu, ele navega no fundo do mar, preso por uma âncora a 80 metros da superfície, para evitar a colisão com navios. Vai de um lado para outro, embalado pelas correntes marítimas, que chegam a velocidade média de 9 km por hora. Sugiro, inclusive, que quando a gente estiver fazendo esses estudos e que vocês estiverem vendo imagens estáticas, como é o caso de uma fotografia, vai a alguma dessas redes de vídeo que tem na internet, joga o tema, que você vai ver com certeza imagens acerca disso daí. Ele diz, o papagaio, essa nossa pipa, né? Ele carrega uma turbina hidrodinâmica que produz energia elétrica. O protótipo foi usado nos primeiros testes feitos em Gotemburgo, na beira do Mar Norte. A asa tem 1,2 metros de envergadura e a turbina é mais ou menos do tamanho de uma garrafa de 1 litro. Os papagaios subaquáticos, que já funcionam no fundo do mar, são 10 vezes maiores. Têm asas de 12 metros e turbinas do tamanho de um tonel. Cada papagaio gera uma energia suficiente para abastecer 300 casas de porte médio. Aí ele faz mais algum detalhe a respeito de pessoas e diz: em quase todas as costas marítimas da Terra, existem correntes fortes o suficiente para mover esse tipo de turbina. No Brasil, as melhores condições se apresentam na região Nordeste. A gente já vê as melhores condições para energia eólica, as melhores condições para energia solar, agora das pipas, as usinas maremotrizes. A gente já tem um protótipo no Porto Pecém, né, de utilização da energia das marés. As turbinas instaladas na Suécia custam o equivalente a 1,5 milhão, nada muito longe de uma turbina de aerogerador, nada muito longe. Daqui a 2 anos já estarão disponíveis para produzir energia em todo o mundo, em silêncio, debaixo d'água e sem poluir o ambiente. Ele está fazendo aqui menção a uma das grandes queixas, né? As pessoas às vezes falam de que os aerogeradores têm um barulho feio, às vezes uma poluição visual, a usina de produção de energia solar, muitas vezes não se tem um destino adequado para aquelas placas quando elas entram em degradação, não prestam mais, não servem mais, né? Todas elas têm uma pontinha de resíduo, não existe energia 100% limpa. Claro. Observamos no texto que há uma clara manifestação do uso da ciência em prol de novos processos de transformação de energia, de forma a diminuir a degradação ambiental. No presente caso, os papagaios subaquáticos estão promovendo transformações de energia. Bom, meu povo, fazendo uma leitura breve e até mesmo acompanhando alguma representação a título de figura que nós temos, elas estão se movimentando. Se elas estão se movimentando, nós temos um envolvimento aí de energia
cinética e ficou bem claro que há produção de energia elétrica. Sem maiores delongas, podemos encontrar como item correto o item B. Tá? Com essa questão, nós damos por encerrado o nosso comentário desse módulo volume 6, né? E na parte de Ciências da Natureza, aqui representando o professor Vasco, representando a parte de Física, meu amigo Kelton na Química. Suas considerações finais, amigo Kelton. Gente, foi um prazer. Como o professor Vasco falou, é sempre um prazer estarmos juntos aqui. Eu diria, não é um trabalho, é um prazer compartilhar as nossas informações e tentar levar para você, nosso aluno, caro internauta, o que nós temos de melhor, as melhores informações, para que você chegue na frente e os seus sonhos, os seus objetivos sejam conquistados. Esperamos ter ajudado você, estamos juntos, estamos torcendo muito por você. Tudo de bom, até o próximo caderno, até o próximo comentário. Sucesso, né, para os nossos leitores aí, todas as pessoas que nos dão essa audiência. Como professores do Colégio Aridissá e como autores do Sistema Aridissá, do SAS, essa parceria com o Diário do Nordeste, espero que vocês façam que isso se transforme num grande resultado, um resultado de sucesso. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Olá, amigos internautas, sou o professor Gurgel e mais uma vez vamos trabalhar as nossas questões relativas ao Enem. E agora no nosso caderno 6 do Diário do Nordeste, nós vamos iniciar com a habilidade 10 e no caso a competência de número 3. Ela trata basicamente de perturbações ambientais, identificando fontes, assim como também a prevenção de efeitos de sistemas naturais, produtivos ou sociais. E o ecossistema que nós escolhemos para essa questão é justamente o manguezal. Eu queria lembrar que um estuário é um corpo costeiro, semi-confinado, entre rio e mar, onde a água salgada é diluída com água doce. Essa definição é diferente de mangue, porque mangue se refere a uma vegetação característica de um solo lamacento e que sofre grandes influências de maré. Por outro lado, eu diria que um ecossistema manguezal é justamente a interação entre os seres vivos, ou seja, os fatores bióticos e os fatores inertes do ambiente, ou seja, os fatores abióticos. Bom, o ecossistema manguezal é um ecossistema o qual tem uma seguinte característica. As correntes de rio normalmente trazem matéria orgânica, a qual fica depositada neste alagado estuarino rico em micro-organismos decompositores. Aliado a esta matéria orgânica, nós poderíamos citar também a influência da vegetação do ambiente, ou seja, a Rhizophyra mangli, a Avicennia tomentosa, a Avicennia schaueriana, quando suas folhas caem neste ambiente, também são decompostas. E este material simplificado é transportado para os mares. Então nós diríamos que os mangues têm uma influência muito grande sobre a base das cadeias e teias alimentares marinhas. Como consequência, poderíamos afirmar inclusive que todo o potencial pesqueiro de um litoral depende do estado de preservação dos seus manguezais. Lembrando também que mangue é um local de desova e um criatório de muitas espécies diferentes de peixes, como também de crustáceos. Bem, acontece que o novo Código Florestal, ele leva em conta o seguinte aspecto. O novo código prevê o uso de 10 a 35% dos manguezais. Perfeito? Ora, essa utilização poderá comprometer justamente essa biodiversidade e o equilíbrio ecológico marinho. Lembrando que este uso é justamente para a instalação de salinas, como também para a criação de camarões. Então a questão quer saber o seguinte, em relação ao ecossistema manguezal, o que nós poderíamos afirmar em relação à questão é o que está indicado justamente na letra A, ou seja, é um local de desova e é um local também de criação de muitas formas de vida marinha, assim como também favorecendo a produção de proteínas para o consumo humano, que o homem poderá adquirir através da utilização e do consumo de peixes. E uma outra questão que nós gostaríamos de abordar é justamente a questão de número 12. Essa questão, ela aborda a habilidade 14 e a competência 4. Ela trata de identificar padrões ou processos vitais como a manutenção
de um equilíbrio interno, de defesa e as suas relações com o ambiente, com a sexualidade, entre outros. Bem, eu gostaria de lembrar que a questão trata basicamente da batalha que o homem tem hoje contra um verme que é o Schistosoma mansoni. É um trematóide, portanto, do filo Platyhelminthes. Bom, eu gostaria de lembrar que no caso deste Schistosoma mansoni, ele como agente etiológico da esquistossomose mansônica ou da doença do caramujo ou da popular conhecida como barriga d'água, esta doença ela afeta hoje o equivalente a 200 milhões de pessoas no mundo. Bem, mas ao que é que se deve esta doença ou seu modo de transmissão? Acontece que neste verme existe um macho e existe uma fêmea. No caso, a fêmea ela é inclusive mais delgada e ela é um pouquinho maior, tem um comprimento maior do que o macho, que, portanto, é menor e um pouco mais robusto. Ela vive justamente no canal ginecóforo do macho, ocupando o sistema porta-hepático do homem, onde se reproduzem de maneira sexuada. Como resultado desta reprodução, ocorre a liberação no intestino do homem de ovos com espinhos, os quais são liberados com as fezes humanas. E estas fezes, ao atingirem, por exemplo, o ambiente aquático e dulcícola, estes ovos acabarão se transformando em uma outra estrutura, no caso uma larva, que é um miracídio. E este miracídio, ciliado, nada em busca do seu hospedeiro intermediário, que no caso é um caramujo, um deles é o Bionfalaria glabrata. Daí, nos tecidos mole deste animal, ocorre a formação de um esporocisto primário, um esporocisto secundário. A partir daí ele libera as cercárias, que são justamente as larvas que penetram no epitélio humano. E a partir daí vão se desenvolver no organismo humano. Entre outras consequências e implicações dessa doença, nós temos justamente a ascite, ou a barriga d'água. Bem, pelo que foi exposto, é importante salientar que agora com o avanço tecnológico e científico, o homem identificou, por exemplo, um gene, no caso um dos principais, o DIF4, que ele tenta reduzir com a atividade, a inativação da atividade desse gene, em 25% a capacidade de infecção desse verme. A partir daí o homem vai tentar agora desenvolver uma vacina como essa doença que aflige um número muito grande de pessoas. Então, sobre a esquistossomose e sobre o ciclo de vida do cistossoma, a afirmativa correta é justamente a letra E, a qual trata das medidas profiláticas, ou seja, deveríamos ter um controle do portador, ou seja, do seu hospedeiro intermediário, do definitivo, uma educação em saúde, uma mobilização também comunitária e um saneamento domiciliar e ambiental, justamente um dos focos da esquistossomose. Eu gostaria de lembrar que justamente, por exemplo, a letra B, ela está incorreta porque este parasito trematóide não é um trigenético, ele é um digenético. Nós temos apenas 2 hospedeiros e não se trata de um monóico, porque existe inclusive um dimorfismo sexual. Existe um macho, existe uma fêmea, portanto se trata de uma espécie a qual é dioica, ok? Uma outra habilidade que nós gostaríamos de discutir é justamente a habilidade 16, a qual trata de compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Eu gostaria de lembrar que a paleobiologia, ela trata da biologia dos fósseis, mas a paleontologia é o estudo descritivo e científico dos fósseis. Bem, um fóssil é nada mais, nada menos do que um resto ou um vestígio de um ser vivo que viveu em épocas remotas ou antes dos tempos históricos e que se conservou em rochas sedimentares. Inclusive, alguns se conservaram em rochas magmáticas e até em rochas metamórficas. Esse traço, esse vestígio, pode ser justamente uma pegada, pode ser uma trilha e pode ser também apenas uma carapaça, um dente, um apêndice qualquer. E a paleontologia, ela tem um aspecto fundamental no estudo evolucionário,
porque ela nos traz muitos dados orgânicos sobre a evolução e nós poderemos utilizar isso no estudo da filogenia dos seres vivos. Então, aqui na questão de número 15, nós temos aqui um exemplo de alguns fósseis encontrados na formação Romualdo, no Cariri, justamente na Chapada do Araripe. Nós temos aqui um fóssil de Brannerium latum e um de Bulites santanensis. Bem, pela descrição destes fósseis, dá para se identificar que são peixes ósseos, né? Portanto, apresentando um esqueleto axial e um esqueleto apendicular. O estudo revela o quê? A compreensão maior da biologia do ser. Por exemplo, a nadadeira caudal aqui ela é homocerca, já que a parte superior e inferior tem praticamente o mesmo tamanho. E a gente dá para perceber que aqui é um animal de um trato digestório completo, um sistema circulatório fechado e que são dioicos. Portanto, a alternativa correta é a letra B, que indica são peixes ósseos com esqueleto axial e apendicular. Esta é a nossa questão última agora do Enem e boa sorte a todos e um grande abraço do professor Gugel. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo Aridissá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.